Olá, meus amigos, minhas amigas. Espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento em que nos assistem. Mais uma vez a nossa gratidão por todos que nos acompanham, que nos oferecem um pouco do seu tempo, para acompanhar essas pequenas lições advindas da obra Palavras de Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, uma obra psicografada pelo querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma obra que traz lições que são riquíssimas para o nosso aprendizado, simples de entendimento e muito ricas para o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento moral. No nosso encontro de hoje, vamos ao capítulo de número 72, intitulado Ouvidos. Essa interpretação de Emmanuel vem a partir de uma passagem de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, que nos diz o seguinte: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa passagem de Mateus é um momento em que João o Batista está na prisão e ouve falar dos prodígios, dos ensinamentos que Jesus já vem realizando. Então ele envia para tirar as dúvidas dele, ou confirmar aquilo que ele imagina, que Jesus era aquele que havia sido prometido, que já tinha sido indicado por meio das Escrituras, lá no Antigo Testamento, que viria o Salvador, que viria esse mestre para fazer uma revolução na humanidade. Não uma revolução de muitos daqueles que achavam que seria uma revolução armada, uma revolução de brigas, de lutas armamentistas, mas uma revolução por meio do verbo, uma revolução por meio da ação, da atitude. Esta foi a revolução do Cristo, de trazer ensinamentos, grandes e novos ensinamentos, a boa notícia, a boa nova, a boa notícia, e que ficariam para a posteridade, E até hoje, 2000 anos posterior a isso, nós estamos aqui ainda nos encontrando com essas mensagens, com esses ensinamentos do nosso Mestre. E que, como a própria passagem nos diz aqui, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Por que é citado isso? Porque no próprio texto lá de Mateus tem um momento em que os dois discípulos de João Batista se aproximam do Cristo e o questionam se ele realmente é quem eles imaginam, E aí o Cristo vai confirmar para eles, dizendo que sim, ele é o profeta que estava por vir. Eu vou ler um pouquinho aqui do capítulo, que ele é bem extenso, mas só nessa passagem aqui que traz esse momento, O Mateus cita aqui: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Isso é uma fala de Jesus, que está sendo citada aqui por Mateus. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração?
É semelhante a criancinhas sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não lamentastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem daimon. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então, são muitas questões, né, que deixam a gente um pouquinho meio, se a gente não adentrar nos ensinamentos mais profundos. O Cristo aqui, de certo modo, ele está falando de reencarnação, né? Porque quando ele afirma que João é Elias que havia de vir, e se quiser desaceitar, ele é o Elias que havia de vir, se referindo a João o Batista, né? E essa compreensão não estava muito clara para aqueles discípulos de João. E muito menos para o restante da população, né? O entendimento que eles tinham no que diz respeito a essa situação. E o Cristo confirma que, quando diz que João era Elias, é o Elias reencarnado, ele está afirmando que a reencarnação, né? A reencarnação ela existe. Ele está dizendo que a representação aqui de uma afirmativa. Ele está dizendo: se quiser desaceitar, ele é o Elias que havia de vir. Então, já veio Elias. Porque eles questionam se o Cristo era Elias, se era João Batista, enfim. São vários questionamentos postos, né? E aí o Cristo nos trata, nos assemelha a criancinhas sentadas nas praças clamando, né? Clamando por perguntas, por respostas, clamando por questões que está fora de nosso alcance. É assim que nós ainda somos hoje, grande parte da população, com criancinhas brincando numa praça, que não conseguiu ainda entender as grandes lições universais, as grandes lições que estão centradas na Boa Nova, né? Então vamos ao texto de Emmanuel para a gente poder entender melhor esse momento. Vejamos o que o benfeitor nos fala. Ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Aqui, Emmanuel nos traz exemplos de qual a atenção que nós estamos dando para esses ensinamentos, né? Qual é o olhar que nós estamos apresentando? O que nós estamos buscando através da visão que nós temos e através da nossa audição, especialmente nesse exemplo aqui? Nós estamos dando mais atenção ao quê? A essas coisas vis, essas coisas banais, essas coisas que não nos conduzem necessariamente, que não nos conduzem a um objetivo maior de nossas vidas. Nós estamos muito mais atentos às coisas superficiais, né? Palavras escandalosas, noticiários escandalosos, boatos acerca de situações, mentiras, né? As chamadas fake news da atualidade, né? Nós estamos buscando o quê? Propostas inferiores, ou nós estamos buscando algo mais amplo, algo que venha completar mais o nosso ser, o nosso existir? Então, o que ele nos diz mais? Ouvidos simplesmente consagrados à convenção, aos dogmas, aquilo que está posto aí
pelas doutrinas religiosas que são muito inflexíveis. Nós estamos dando atenção para esse tipo de situação? É somente isso que nós queremos para a nossa vida? Viver permanentemente como criancinhas ali, como se estivesse numa praça, sem compromisso nenhum com nada? Enquanto nós somos, de fato, crianças, né, do corpo físico, a gente, é claro que tem que viver esses momentos, mas nós já passamos dessa fase, já precisamos ter um entendimento totalmente voltado para as coisas que realmente são importantes para a vida. Ouvidos de festa, de mexericos, de pessimismo, de colar às paredes, ouvidos de complicar. De colar às paredes é de ouvir, né, a conversa do outro, de ouvir a chamada fofoca, né, para poder sair disseminando coisas banais. Isso é o que tem sido feito por uma parcela significativa da população. Em tempos de redes sociais, cada vez mais as pessoas têm buscado essas informações, essas manchetes, essas reportagens que dizem respeito à vida do outro. E nós estamos dando mais atenção ao que o outro anda fazendo do que o que nós mesmos fazemos, né? As nossas atitudes, a gente não olha para dentro, a gente não faz uma autoanálise. Quais são as ações que eu estou realizando no meu dia a dia? O que eu estou fazendo de fato para merecer ser chamado de cristão na sua essência? O que de fato eu estou fazendo para me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? E aí, Emmanuel traz a chave aqui final, o parágrafo final, nos convidando, né? Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo um entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, assimilação da eterna sabedoria. Quando nós chegarmos a uma condição de desenvolvimento espiritual de tal monta que vai nos permitir ter essa assimilação, de ter conhecimento mais aprofundado da sabedoria do Criador. Nós teremos nos aproximado e conhecido um pouco mais da sua essência. Porque, na verdade, o que nós conhecemos acerca de Deus é muito superficial. A pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos, é: que é Deus? A resposta é muito simples, né? É a causa primária de todas as coisas, né? É o ser supremo do universo, é a causa primária de todas as coisas. Então, isso é o que a nossa mente alcança até o presente momento. Mas a gente sabe que é muito, muito, muito além disso, né? Então, que a gente tenha ouvidos de ouvir essas mensagens de Jesus, que a gente adentre mais nesse conhecimento, e à medida que esse conhecimento vai penetrando em nosso ser, que a gente possa expandi-lo, colocá-lo para fora através das ações, através das atitudes. Então, que o convite que é feito para todos nós seja abraçado por cada um. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.